Olá! Hoje a gente vai desvendar a história do Halloween. Sabe, é uma festa que a gente conhece pelos doces, pelas fantasias, mas a origem dela, nossa, é muito mais surpreendente e complexa do que a maioria das pessoas imagina. Ok, vamos lá. Essa pergunta parece meio aleatória, né? Mas a resposta conecta todos eles à história do Halloween. Pode acreditar. No final dessa nossa análise aqui, tudo isso vai fazer sentido. É uma viagem que vai nos levar dos antigos celtas até as prateleiras do supermercado de hoje. Essa é a versão que quase todo mundo conhece, não é? Aquela ideia de um festival pagão, o Samhain, que rolava lá entre 31 de outubro e 1º de novembro, e que os portões entre o nosso mundo e o outro lado se abriam, uma época para se conectar com os mortos. E é aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. O problema é que os textos que a gente tem sobre o Samhain foram escritos muito, mas muito tempo depois e por monges cristãos, não pelos próprios celtas. E esses textos não dão esses detalhes todos sobre espíritos passeando por aí. Então, do ponto de vista histórico, fica bem difícil bater o martelo e dizer que essa é a origem do Halloween. Certo. Então, se a história do Samhain está meio furada, por onde a gente começa a investigar? A resposta, por incrível que pareça, está bem na nossa cara, na própria palavra Halloween. Vamos quebrar ela para entender. E olha só que revelador. Halloween vem de All Hallows Eve. Hollow é uma palavra antiga em inglês para santo. Então é a véspera do Dia de Todos os Santos. Ou seja, o nome da festa já entrega que ela está diretamente ligada a uma celebração cristã. O legal de ver nessa linha do tempo é justamente a evolução da coisa. Começou lá atrás como uma festa só para os mártires, depois cresceu para incluir todos os heróis da fé, os santos, e aí mudaram a data para 1º de novembro. Mas a grande virada mesmo veio por volta do ano 1000, quando criaram um dia de finados, em 2 de novembro. Isso criou basicamente um feriado de 3 dias dedicado aos mortos. Essa criação do Dia de Finados transformou o início de novembro, na prática, numa temporada dos mortos. E foi a teologia, as crenças por trás desse período, que acabou dando origem a algumas das tradições mais famosas do Halloween que a gente conhece. Para entender o que vem a seguir, a gente precisa sacar essas 3 ideias da época. O tal do memento mori explica porque a gente vê tanta caveira e esqueleto, é para lembrar que a vida é passageira. Mas a doutrina do purgatório, nossa, essa é a virada de chave. A crença de que as almas dos mortos comuns precisavam de uma forcinha para chegar no céu motivou um monte de ações bem específicas aqui no mundo dos vivos. E é aqui que a conexão fica clara. Esse costume antigo de souling, onde as crianças iam de casa em casa, é um precursor direto do doces ou travessuras. Elas não pediam doces por diversão. Elas trocavam orações, que eram um serviço espiritual super valioso, por um pedaço de pão ou um bolo. E aquelas lanternas de nabo? Pois é, são as bisavós das nossas abóboras de Halloween de hoje. Mas beleza. Por que a gente fala tanto da versão irlandesa dessa festa? Porque ela se tornou a mais famosa. É porque lá na Irlanda aconteceu uma coisa muito especial. As tradições cristãs não simplesmente substituíram as crenças mais antigas. Elas se misturaram. É aqui que a história fica boa de novo. Aquelas tradições celtas sobre o fim do verão e a época em que seres mágicos como fadas e duendes estavam mais ativos, elas não sumiram. Elas foram absorvidas, dobradas para dentro da temporada dos mortos cristãos, criando uma celebração híbrida totalmente única. A Reforma Protestante é a peça que faltava para a gente entender por que o Halloween bombou na Irlanda e quase desapareceu na Inglaterra. Quando a Inglaterra se tornou protestante, ela abandonou a ideia do purgatório. E sem purgatório, todas aquelas práticas, como rezar pelos mortos, perderam sentido. Já a Irlanda, que continuou católica, não só manteve as tradições, como as fortaleceu. O Halloween virou um símbolo da identidade cultural deles, quase um ato de resistência contra os ingleses. E agora a gente chega no último capítulo dessa saga, a viagem do Halloween para a América e a sua transformação em um fenômeno global. Como que essa tradição tão específica da Irlanda virou a festa que o mundo inteiro conhece hoje? A resposta está nesse número gigantesco. No século XIX, milhões de irlandeses, muitos fugindo da grande fome, imigraram para os Estados Unidos. E eles levaram na bagagem não só a esperança de uma vida melhor, mas também a sua cultura, incluindo essa versão toda especial e folclórica do Halloween. E uma vez nos Estados Unidos, a festa começou a mudar de novo. Ela foi aos poucos perdendo o caráter religioso, virando mais comercial, se misturando com o caldeirão cultural americano.
E aí, com a influência cultural gigantesca dos Estados Unidos no século XX, essa nova versão foi exportada para o mundo todo, chegando em lugares que a gente nem imagina, como o Japão e até de volta para a Europa. E se a gente quiser ter uma noção do tamanho dessa transformação, é só olhar para o dinheiro. Pensa só, uma festa que começou com orações pelas almas no purgatório, hoje movimenta mais de 12 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. A mudança de significado é absurda. Então, vamos amarrar as pontas. A jornada do Halloween é simplesmente incrível, né? Começou com folclore de colheita, foi moldada pela teologia cristã, se transformou no marcador de identidade nacional irlandesa e, finalmente, evoluiu para esse gigante comercial onde uma criança pode se fantasiar de Capitão América aqui no Brasil. E tudo isso, claro, nos leva a uma última pergunta. Como uma história tão rica, tão cheia de reviravoltas, passando por celtas, santos, almas no purgatório, irlandeses e grandes empresas, afinal, qual é o verdadeiro significado do Halloween hoje? Talvez a resposta não esteja no passado, mas naquilo que cada um de nós resolve fazer da festa. Obrigado por acompanhar essa análise.